boa noite a todas e todos, ou depois para quem for acompanhar a gravação da terceira aula do curso Desafios do Desenvolvimento Brasileiro pós-Covid-19. Eu sou a professora Fernanda Cardoso, volto aqui no terceiro dia de curso, né? Depois eu vou dar uma folguinha para vocês, outros professores virão fazer a mediação da palestra. E hoje eu tenho a grande alegria de receber o professor Giorgio Romano, que apesar de estar afastado para seu pós-doutorado, topou participar, né, do curso conosco. O professor Giorgio Romano é mestre em Relações Internacionais pela Universidade de Amsterdã. Ele tem doutorado em Sociologia pela Universidade de São Paulo. Ele é professor da UFABC desde 2010. Ele está vinculado aos cursos de bacharelado de Relações Internacionais e Ciências Econômicas e também aos programas de pós-graduação de Economia Política Mundial e também de Relações Internacionais. O professor Jorge Romano tem como as suas principais áreas de pesquisa Economia Política Internacional, Geopolítica da Energia, China, Economia Brasileira Contemporânea e Política Externa Brasileira. Né? E o tema da aula de hoje, que é justamente falar sobre as transformações da política internacional e, a partir dessa análise, né, desdobrar as perspectivas para o desenvolvimento brasileiro pós-Covid, nós não teríamos pessoa mais indicada para fazer essa discussão do que o professor Jorge Romano, a quem novamente agradeço essa parceria. O professor Jorge Romano também é pesquisador do NIDES, do Núcleo de Estudos Estratégicos em Democracia, Desenvolvimento e Sustentabilidade, que junto com a Escola do Parlamento organiza esse curso de extensão universitária. Então, vou passar a palavra para o professor Jorge Romano. Ele terá o tempo que achar necessário para fazer a sua exposição e após a exposição do professor Jorge, nós então vamos coletar, né, os comentários e perguntas do público que nos assiste. Professor Jorge, muito obrigada. A palavra é toda sua. Bom, obrigado, professora Fernanda Cardoso, colega. Agradeço à escola, do Parlamento, da Câmara Municipal, por essa parceria com a Universidade Federal do ABC, em particular o Núcleo Estratégico de Desenvolvimento, Democracia e Sustentabilidade. Bom, a minha situação, eu estou falando de vocês do outro lado do mundo, como a Fernanda falou, estou afastado para pós-doc, e estou com fuso horário de 11 horas, então eu estou aqui de manhã, às 6 horas de manhã, e numa situação, aliás, bem apropriada para a nossa fala. Estou em Taipei, que é a capital de Taiwan, e é o centro atual da disputa entre Estados Unidos e China. Aqui, quando você abre os jornais em inglês, né, não lê chinês, mas tem vários jornais em língua inglesa, se fala bastante no potencial de um conflito armado. É um pouco estranho para quem está acostumado a ler jornais no Brasil. Então, aqui parece um pouco Berlim no auge da Guerra Fria. E, ao mesmo tempo, estou aqui em um hotel de quarentena, por causa do Covid. Precisa ficar 14 dias aqui, que rende bastante, posso ler muito, mas é um pouco chato. Então, estamos na pandemia, visível aqui, preso no hotel de quarentena, e estamos aqui no centro naufrágico do conflito, das tensões entre Estados Unidos e China. E daqui eu vou falar para vocês. E a pandemia, aliás, a gente vai ver, tem um enorme papel catalisador, né, dos processos em curso. Então, vamos falar de política internacional. A palavra-chave, né, é soberania. Soberania, né, independência, é para as nações, né, os povos, o que a liberdade é para os indivíduos. Da mesma forma que o limite da liberdade do indivíduo, né, deveria ser a liberdade do outro, né, o limite da soberania das nações, da soberania dos povos, é a soberania dos outros. E, particularmente, para os países em desenvolvimento ou subdesenvolvidos, né, a relação entre soberania e desenvolvimento é fundamental.
De um lado, não há soberania sem desenvolvimento, e do outro, não há como o país se desenvolver sem soberania. Então, vocês veem a complexidade. É possível, sim, que uma parte da população se enriqueça em um contexto de ausência ou perda de soberania. Isso é possível. Mas a população como um todo, não. Para a população como um todo se desenvolver, é preciso de construir e definir a soberania. Essa complexidade, aliás, se expressou também, os fundadores desse núcleo lá atrás, na Federal do ABC, a gente tinha um debate que expressa essa mesma complexidade de que eu estava falando agora. Porque o núcleo se chama Democracia, Desenvolvimento e Sustentabilidade. Mas havia quem defendia, eu em particular, que se deveria colocar desenvolvimento no primeiro lugar, na ideia que, sem desenvolvimento, não é possível construir e manter a democracia, quer dizer, uma democracia de verdade, e não só de fachada. Mas, enfim, essa discussão é boa para refletir sobre a complexidade desses processos, mas eu quero que vocês guardem essa questão da relação entre soberania e desenvolvimento. Um não consegue existir sem o outro. No caso do Brasil, em particular, a soberania está ligada à problemática de desenvolvimento. Isso fica mais evidente ainda no caso do Brasil. Não estamos aqui em uma zona potencial de conflito militar há muito tempo. Mas o país está há décadas diante de uma construção interrompida e truncada da sua soberania. Há ameaças de ataques especulativos que condicionam as decisões políticas, não ataques de mísseis. A apropriação de riquezas naturais do Brasil não se dá por meio de invasão militar, mas por meio de relações econômicas assimétricas, imposições de regras que limitam, inclusive, a defesa dessas riquezas por parte do Brasil, em nome de liberdades econômicas que são, sim, para todos, mas que, na prática, servem mais aos interesses mais fortes, mais organizadas, mais globalizadas. São essas que conseguem aproveitar das liberdades. Com essas palavras iniciais, quero dizer que política internacional, acho que isso deve ficar claro, é muito mais que política externa. Estamos falando de inserção do país, de inserção internacional do país. Nesse sentido, a atuação do Banco Central, por exemplo, é política internacional. A regulação do capital internacional, de que forma entra, se pode entrar em vontade, se transforma o país numa casa de marijuana, ou se tem regras para submeter os fluxos de capitais à estratégia de desenvolvimento, isso tudo é política internacional. O Ministério da Agricultura, evidentemente, no caso do Brasil, é política internacional. A diplomacia propriamente dita, do Itamaraty, é só um aspecto, e nem de longe o mais importante. Por isso, é tão crucial ter na presidência da República uma visão, uma estratégia sobre o tipo de inserção internacional que o país quer. E que estará sempre ligado a uma estratégia de desenvolvimento, ou, na pior das hipóteses, a ausência de uma estratégia. E como está organizada a política internacional nesse mundo? E agora o mundo não pós-pandemia não, estamos em plena pandemia. A gente pode entender a política internacional como uma estrutura fortemente hierárquica, onde os privilegiados tentam sempre, com o menor custo possível, manter os seus privilégios. O ideal para eles é fazer crer aos condenados à terra que sua sorte está ligada àquela dos privilegiados. Ou seja, a ideia é que se os países ricos vão bem, todos irão bem. Então, nem precisa se preocupar com soberania. A soberania dos países mais fortes é a locomotiva, e você só precisa ficar quietinho lá atrás no vagão.
Mas só tem poder branco, a tal do soft power, aquelas nações, aqueles povos que têm poder duro, militar, econômico, o hard power. Né? Às vezes você lê, não, mas o Brasil tem um samba futebol. Isso não é poder branco. Né? Isso é interessante, é legal, dá uma boa imagem ao Brasil, mas não é poder. Porque poder é aquela que você pode mobilizar, né, para defender seus interesses, né, para reforçar a sua negociação com outros países, etc. E então a gente precisa ter cuidado, né, no uso desse conceito de soft power, tal, muitas vezes utilizado de forma absolutamente errada. Mas isso é rodapé. Pois bem, esse mundo, né, não é somente fortemente hierarquizado, né, com assimetrias fortíssimas e desigual entre os países. É também um mundo de economias capitalistas, com atores internacionalizados. Isso é um aspecto importante. No topo, as empresas multinacionais, muito, tão grandes, que têm faturamento maior, né, que o PIB, né, da maioria dos países do mundo. Depois temos os fundos de investimento, especulativos ou não, né, de todo tipo, que criaram sua própria soberania, né, a qual tendo múltiplos endereços, múltiplos passaportes. Esses são os verdadeiros globalizados. E um desses passaportes que esse capital financeiro tem, né, e o capital produtivo internacional também, tem vários passaportes, vários endereços. Né? Então, sempre tentaram criar sua própria soberania. Né? Mas um desses passaportes sempre será do país de origem, ao qual recorre quando a casa pega fogo. Né? Somos todos globalizados, as nações nacionais não importam mais nada, mas quando tem a crise de 2008, ele corre rapidinho para Londres, para Paris, para Washington, né, para pedir ajuda, para poder sobreviver. Ameaçando, se eu caio, o mundo cai. E outro passaporte, né, sempre será de um paraíso fiscal. Esses paraísos fiscais são a expressão máxima de uma acumulação que não tem mais nenhuma relação com o desenvolvimento humano. Processo de enriquecimento absolutamente deslocado a qualquer projeto ou tentativa de desenvolvimento humano. Serve somente para o enriquecimento pessoal. Os famosos multibilionários, com heranças não tributadas superiores às reservas da grande maioria dos países. Uma pessoa com uma renda acumulada que ele vai deixar, quando ele morrer, superior às reservas da grande maioria dos países. Uma parte pequena das raízes estocadas nesses paraísos fiscais vem de corrupção. Isso é uma ideia que as pessoas têm, o do narcotráfico. A grande maioria é simplesmente evasão fiscal. O dinheiro que deveria ir para financiar projetos de desenvolvimento, né, que é organizado pelo Estado Nacional. Né. Temos, portanto, de entender a política internacional como um jogo que envolve Estados, né, e o capital internacionalizado, né, na forma de empresas multinacionais e o capital financeiro. O intelectual estadunidense Noam Chomsky falou, inclusive, nesse contexto, Senado virtual. E não estou falando do Senado eleito que se reúne no Zoom, tá? Nos dias de hoje. Ele falou isso lá atrás. Não, o Chomsky estava falando de um Senado não eleito, mas que vota mesmo assim as propostas do governo. Se uma proposta não lhe agrada, como que eles votam? Pois é, transferindo capitais para fora do país, desestabilizando o câmbio, desestabilizando a conta corrente, a tal fuga de capitais. Maior soberania, maior capacidade que um país tem em lidar com esses movimentos, negociar, impor regras de convivência, colocar os capitais a serviço de um projeto de desenvolvimento humano. Né?
E esses fluxos se dão majoritariamente, né, em uma moeda verdinha, o dólar. Ou seja, o país mais soberano do mundo, por definição, são os Estados Unidos. Porque as suas dívidas e compromissos são na sua própria moeda. Portanto, os Estados Unidos expressam sua soberania não somente por meio do Pentágono, sua força militar, de longe a maior do mundo, né, mas também por meio do seu Banco Central, o Fed, o Federal Reserve. Essa hierarquia e as assimetrias, a lógica do seu funcionamento, as suas institucionalidades, né, que garante sua reprodução, ainda reflete a organização política formatada no pós-Segunda Guerra Mundial pelos Estados Unidos, que saíram da guerra, né, consolidando-se como a força hegemônica do mundo capitalista, cuja lógica iria englobar depois, algumas décadas depois, com a queda da União Soviética, a totalidade do planeta. A queda da União Soviética, a adoção, né, da lógica capitalista pelo Partido Comunista Chinês. Pois bem, agora, quais são os elementos de princípios que vão transformar, remoldar essa ordem? Ou melhor, que estão transformando, que estão desequilibrando, né, essa lógica, né, que bem ou mal, né, entre uma crise e outra, funcionava nas últimas décadas. Então, rapidamente vou mencionar e depois vou aprofundar, que eu acho nessa aula mais apropriada, alguns aspectos serão abordados em outras aulas. Primeiro, o enfraquecimento do modelo hegemônico estadunidense. Veja bem, eu falei enfraquecimento do modelo hegemônico, eu não falei enfraquecimento da hegemonia dos Estados Unidos. Porque é evidente que com o Pentágono e o Fed, né, os Estados Unidos ainda são a força hegemônica, mas a forma de garantir sua reprodução, a reprodução da hegemonia, evitar que surjam, né, surjam forças, né, nessa política internacional que pode colocar em risco, né, a permanência, a reprodução da sua hegemonia, esse modelo, né, está em crise. E se os Estados Unidos não conseguem superar isso, né, aí sim, né, aí vai se consolidando a perda da hegemonia. Portanto, o que a gente está vendo, né, é que os Estados Unidos estão fazendo um grande debate, um esforço danado, né, buscar outra forma, outro modelo para garantir sua hegemonia. Segundo, uma nova política de projeção internacional da China na era do presidente Xi Jinping, né, afastando-se da política de inserção internacional de baixo perfil, né, que era a marca, né, do Deng Xiaoping. 3. Como consequência, né, dos dois aspectos relacionados assim, assiste-se a um acirramento da competição internacional. Porque há uma força nos Estados Unidos que estão, né, se mexendo, e a China também. E o mundo é um só. E isso, né, gera atritos. E onde eu estou aqui, olhando da janela, aqui em Taipei, tem aí esse calor desse conflito quase que visível, né, marcado por, né, esse acirramento da competição interestatal, marcada por reposicionamentos dos velhos e novas potências. Não são só os Estados Unidos e China, né, mas você tem também um reposicionamento dos demais atores principais, e isso junto com uma nova corrida armamentista, né? Os orçamentos militares, né, aumentaram muito, né? Nos Estados Unidos, na China, na Índia, nos países bálticos, por aí vai, né? Envolvendo não só, então, portanto, Estados Unidos e China, mas a Rússia, a Alemanha, Japão. E esse processo vem acompanhando o ressurgimento do nacionalismos e regionalismos. Quarto, as organizações internacionais
em particular, a tríade Fundo Monetário, Banco Mundial, Organização Mundial do Comércio, essa institucionalidade que garantia a reprodução da hegemonia dos Estados Unidos, capitalismo estadunidense, tem cada vez menos capacidade, essa institucionalidade tem menos capacidade de estabelecer, difundir, garantir as regras do jogo, contestadas por uns e esvaziadas por outros. Então, eles não servem mais. Se eles não servem mais, então faz todo sentido, não é nenhuma loucura o Trump dizer, vou sair daí, vou fazer diferente. Foram criados para servir a eles, outro momento não serve mais. No lugar deles, avança a estratégia bilateral. Isso é visível nos Estados Unidos, é visível Reino Unido, Brexit, de um lado, e a criação de novos arranjos multi- e minilaterais que estão sendo testados, é o caso da China. E a Europa continental, eu falo Europa continental, sem a Inglaterra, sem o Reino Unido, a Europa continental parece que será a última dos mohicanos, a última a pular do barco, porque continuou, na verdade, porque isso está mudando nesses últimos meses, apostando no multilateralismo, no velho multilateralismo. Quinto, o acirramento da concorrência internacional, esse acirramento da concorrência internacional vem acompanhando por um processo de busca de novas fronteiras da acumulação do capital, ou seja, a digitalização generalizada da atividade econômica, marcada pelo uso maciço, introdução maciça, investimentos maciços na inteligência artificial, robótica avançada, big data, entre muitos outros componentes, que tem impacto brutal sobre o mundo do trabalho, mas, sobretudo, sobre a reorganização, não sobretudo, mas no nosso contexto que interessa aqui, sobre a reorganização de cadeias produtivas globais e a própria organização do trabalho internacional. Nesse processo, a disputa oligopolista das empresas transnacionais se mistura, portanto, com a mencionada disputa interestatal. Então, você tem disputa entre China e Estados Unidos, e, de repente, aparece toda essa discussão sobre o Huawei. O Huawei é uma empresa privada, mas tem a disputa. Huawei, ByteDance, empresa chinesa privada, é dono do TikTok, que parece que, se você olha os vídeos de TikTok, você não vai entender qual é a grande ameaça para a soberania dos Estados Unidos que o TikTok pode representar. Pois bem, então estamos falando de concorrência entre grandes oligopólios, grandes empresas com grande capacidade em investir nessas novas tecnologias. Às vezes, eu costumava falar em quarta revolução industrial, indústria 4.0, mas eu percebo que no mundo lá fora é o termo que mais está se afirmando para a digitalização das economias, da produção, do serviço, da distribuição, a plataformização, enfim. Imagino até que vai ter outras aulas que vão especificamente falar disso, que é o grande desafio para o futuro. Mas aqui o que interessa é que esse processo não se dá só no campo de uma disputa entre empresas. Não, aqui entende-se que essas tecnologias faz parte desse processo que eu falei, desenvolvimento, soberania, e, portanto, todos os países com uma visão estratégica entendem que o domínio dessas tecnologias garante sua soberania, garante seu desenvolvimento, garante sua posição no mundo, garante capacidade de se apropriar das mais-valias, e por isso precisa ter empresas, e defender empresas suas que vão conseguir ser os agentes dessa nova revolução tecnológica. 6. O quadro de incertezas aumenta diante do processo de envelhecimento da população em algumas regiões e a expansão brutal da população do mundo geral. É um elemento, não vou abordar, eu só vou colocar porque vocês precisam ter isso claro. O mundo hoje
tem 7,8 bilhões de pessoas. As quais 1,4, alguma coisa assim na China. Mas 7,8 bilhões no mundo. E estamos marchando, invariavelmente, para ter em torno de 10 bilhões de habitantes por volta de 2050. Então, essa expansão vai ter um impacto muito grande. E ele é desigual, porque o crescimento da população se dá na África e Ásia, se dá relacionado a processos de urbanização descontroladas, e, do outro lado, você tem uma Europa envelhecendo, etc. Então, as tensões múltiplas, mas não vou falar disso, mas é importante você sempre lembrar, por exemplo, quando a gente fala de energia, a demanda energética, lembra-se que tem um aspecto muitas vezes esquecido, estamos no meio do processo, em curso, que nos próximos 30 anos vamos ainda ter uma explosão demográfica. Depois, aí há várias previsões a respeito do se vai ter mais crescimento, estabilização ou até diminuição da população. Muito bem. 7. É a questão ambiental, evidente. E a própria capacidade, porque você pode se preocupar com a reprodução da sua hegemonia, da sua posição no mundo, ou com conquistar essa soberania, se projetar no mundo, mas se o mundo não consegue se reproduzir a si mesmo, aí não adianta. Então, a questão ambiental está tendo um impacto muito grande, e isso está ligado ao que eu mencionei antes, a explosão demográfica em curso, porque essa explosão demográfica gera uma pressão adicional sobre o uso e controle dos escassos recursos. Porque se esses recursos são apropriados por só 20% dos países privilegiados, já numa situação de estabilidade demográfica, o avanço desses países, as aspirações dos condenados da terra vão evidentemente aumentar a disputa por esses recursos. Agora, se você vai ter um crescimento dessa população, essa disputa vai aumentar. Disputa por água, disputa por energia, disputa por terra agricultável. Muito bem. Esse será assunto que outros vão abordar com mais propriedade em outras aulas. 8. Nessa disputa internacional, interestatal, parte expressiva das populações, nos países centrais, sobretudo, mas não só, sentem-se desprotegidos e ameaçados, pedem a volta de um Estado que defende os interesses nacionais. Estou falando aqui de populismo. A política volta a se impor, é chamado para se impor à esfera econômica. O sentido quando você diz para as empresas, não, volta, produz aqui, é isso. Você não está dizendo que eles não podem fazer lucro, você não está dizendo que eles não podem explorar a mão de obra, você só está dizendo onde eles querem fazer isso, ou seja, a política se impõe às decisões empresariais. Muito bem, vamos agora focar mais na questão da China, e sua relação com os Estados Unidos, que é essa que está no centro da política internacional na próxima década. A próxima década será decisiva para a gente entender por onde vai, se haverá um grande acordo, se haverá uma divisão do bolo, se haverá um conflito, espera-se que não, e que tipo de conflito, qual a consequência disso para os demais países. Mas não pode haver dúvida, apesar que temos atores muito importantes, Japão, a Índia, a União Europeia, e se a América Latina voltasse a se unir, criar um polo sul-americano, em particular, também seria um ator de relevância, mas, de qualquer forma, o que está no centro é essa relação entre China e Estados Unidos. Os outros vêm lá atrás. O paradoxo é que vocês têm que entender que a ascensão chinesa
né, esse crescimento espetacular era parte, né, da solução para a crise do capitalismo estadunidense a partir da década de 80. A possibilidade, né, das empresas americanas, né, estender sua fronteira da acumulação para a China, né, produzir lá de forma mais barata, né, comprar lá produtos mais baratos e depois oferecer no mercado americano, né, ao Walmart podendo oferecer produtos baratos, porque são diretamente importados da China, e, portanto, o capitalismo nos Estados Unidos não precisa se preocupar com o aumento real para o trabalhador. Sabe por quê? Ele pode se apropriar, como fizeram, né, durante o neoliberalismo, esses anos todos, de 99% da riqueza, né, gerada, porque o poder de compra do trabalhador aumentava, né, com o mesmo salário, sem aumento real, ele poderia comprar muito mais, porque os produtos se tornaram muito mais baratos. Ao mesmo tempo, os dólares que os chineses ganharam com essas exportações, eles colocaram, né, eles transferiram para os Estados Unidos para comprar títulos da dívida dos Estados Unidos, ou seja, financiando os chineses, financiando o processo de endividamento, né, dos Estados Unidos, e esse endividamento permitia aos Estados Unidos continuar tendo esses déficits comerciais comprando produtos da China. Então, era um casamento perfeito, todos ganhando, né? É realmente uma coisa genial. E com consequências geopolíticas fantásticas, porque conseguiu isolar a União Soviética, quebrar a União Soviética. Então, durante um bom tempo, né, então estamos falando de 1980, né, na década de 2000, falava-se de acoplamento, né, um acoplamento da lógica entre os dois países, e aí sim havia problemas com Praça Tiananmen, né, o Exército de Libertação da China teve lá seus problemas com os manifestantes, mas em 89, mas isso não podia, enfim, estragar a festa desse casamento. Falava-se na China-América, né, ganho-ganho dos dois lados, né. O problema era que se tratava de um casamento feliz desde que a China aceitasse sua posição subalterna. E aí estava o problema, né. Eu vou explicar isso para vocês, que é o seguinte: você vai, então, produzir seus telefones, aqui, os smartphones, né, os celulares, e a maioria dos componentes aqui produzidos na China. Muito bem. Se eu vendo isso e montado na China, muito bem. Se eu vendo isso, se eu compro isso por, vamos dizer, eu estou chutando, tá? $200 nos Estados Unidos, né? Aí, quem ganha com isso? A gente vai analisar e vai perceber que quem ganha com isso é quem controla a tecnologia, quem controla a distribuição, quem controla a marca. E aí, a gente vai ver que grande parte, mais de 90%, né, do lucro, para simplificar, vai para os Estados Unidos. Muito bem. Então, esse era um casamento desigual, como, aliás, muitos casamentos são mesmo aqueles felizes, né? E, só que, nesse primeiro momento, né, nessa primeira fase desse casamento, né, isso era muito interessante para a China também, era assim, não era uma imposição. A China quis isso, porque o pouco que sobrava para ele, esse 5% do lucro que ficava na China, né, pelo volume da produção, era uma riqueza com a qual a China conseguiu tirar milhões, dezenas, centenas de milhões da pobreza absoluta. E começar um processo grande de desenvolvimento.
Mas vocês podem imaginar que chega um momento que você está, então, num patamar mais elevado e você começa a pensar, mas espera aí, por que eu tenho que estar nessa posição subordinada? Por que eu mesmo não posso ter uma marca? Por que eu mesmo não posso organizar cadeias regionais e globais de produção? Por que eu mesmo não posso organizar a produção internacional desse bichinho de uma forma que eu me aproprie da maior parte? Achava tecnologia. Muito bem. Então, é isso que aconteceu. Né? E que os Estados Unidos não estavam entendendo, né? Que isso é um processo natural. A China não nasceu para ser eternamente estar seu processo de acumulação a serviço da hegemonia dos Estados Unidos. Né? Bom, então, o crescimento exponencial chinês a partir do século XX, a partir do início do século XX, mudou. O casamento começou a ter atritos. Né? E essa relação harmoniosa, né, se transformou, no primeiro momento, ainda numa rivalidade cooperativa. Harmonia, rivalidade, mas cooperativa ainda. Né? Porque ainda, inclusive na própria China, tinha clareza, Deng Xiaoping, vamos com calma, embaixo do radar screen, embaixo do radar, vamos fazer uma expansão que assusta ninguém, porque é muito grande China. Quando ele vai, tem um elefante na sala, então há de ser devagar. Mas 2008 muda. 2008 é a crise financeira, símbolo, a quebra do banco de investimento em Nova York, Lehman Brothers, 15 de setembro de 2008, é um marco para a nossa discussão, um marco para a história da economia política internacional, porque aí se mostrou os limites desse modelo de hegemonia dos Estados Unidos, os limites desse modelo da organização da economia capitalista financiarizada. Mas ele também demonstrava a força relativa que a economia chinesa havia ganhado. O chinês olhava no espelho e dizia, uau, eu sou grande mesmo, agora eu sou grande. Porque os Estados Unidos foram lá, quase de joelho, pedindo, China, por favor, nos ajude. China, por favor, não saia agora do dólar. Por favor, ajuda. E isso deu enorme autoconfiança à China, até demais. Então, uma China mais autônoma e assertiva poderia disputar o controle tecnológico. Esse é o ponto. Não é só entrar no G20, não é só ter a maior voz na Organização Mundial de Saúde, mas debaixo disso, desenvolver suas próprias marcas, controlar os mercados, organizar, centralizar cadeias regionais internacionais de produção, subir na hierarquia na divisão internacional do trabalho e se apropriar de uma parcela maior do valor adicionado. E aí, nesse momento, a rivalidade cooperativa se transforma numa rivalidade conflitiva, o que a gente está agora nesse momento. Então, recuperando o eixo da transformação pela qual o sistema internacional está passando, é a determinação dos Estados Unidos de reorganizar sua hegemonia, seu modelo hegemônico, manter seus privilégios, e, do outro lado, o surgimento da China, não mais somente como potência econômica, a fábrica do mundo, mas agora também com força e vontade para disputar a liderança tecnológica e, com isso, inclusive, consolidar-se como uma força militar. A rivalidade, essa rivalidade internacional, se misturando com a concorrência oligopolista, se torna evidente. Porque aí os governos, a China, os Estados Unidos, mas também os outros que têm aspirações de se afirmar com um projeto de desenvolvimento, são conscientes que sua posição na hierarquia do sistema internacional depende, em última instância, da sua base industrial tecnológica.
Se o país quer entrar nessa disputa na política internacional, não é ter só, aliás, é de menos, bons diplomatas. Tem que ter uma base industrial e tecnológica. A realidade, então, essa realidade, esse mundo que a gente está vivendo agora, esse mundo que eu estou descrevendo para você, é muito diferente, né? Que se falava na década de 90, com a globalização, o capitalismo transnacionalizado, né? A desterritorialização, né? O capital era independente, e as cadeias globais de valor teriam superado a rivalidade entre Estados nacionais. Não, os governos agora estão conscientes, né, que precisam controlar, né, e estimular essa base industrial tecnológica em seus países e, portanto, subordinar, né, esse capital a esses interesses. Isso gera, evidentemente, algumas fricções também entre, por exemplo, as próprias multinacionais americanas e a visão estratégica do Estado americano. Então, tem que estar claro, em 2008, a crise é um marco, porque aí começou um momento forte de expansão do capitalismo do Estado chinês, inclusive se tornando exportador líquido de capital. A China sempre recebia capital multinacional. Agora, são as empresas multinacionais que vão para o mundo em volume. Em 2014, foi a primeira vez que havia mais capital chinês indo para o mundo, atrás das oportunidades, aquisições, construção de nova capacidade produtiva em outros países, né? E isso tinha lógica, né, de garantir alimentos, energias, mas também controlar ativos tecnológicos, né? Fazer um atalho, né, e tentar comprar conhecimento, né? E isso junto com outros processos para sustentar esse avanço. Então, essa exportação do capital se tornou, em 2014, superior ao capital que entra na China. Porque a China nunca fechou alguns setores, setor financeiro, etc., mas sempre entendeu, vem capital, só que com regras para submeter esses fluxos a uma estratégia de desenvolvimento, e nada de fluxos financeiros. Queremos fluxos produtivos. Então, essa experiência de desenvolvimento do capitalismo na China poderia ser um grande exemplo para o Brasil, mas isso já seria outra aula. Então, os Estados Unidos, em particular no governo Trump, mas não só, isso não vai mudar com Biden, ou quem quer que seja, né? Os Estados Unidos tem muita divisão, né? Se você assiste televisão americana, enfim, briga lá, briga, mas uma coisa é consenso, né? É preciso estancar a ascensão chinesa, dificultando a vida dos oligopólios chineses, caso Huawei, caso Biden, e, ao mesmo tempo, implementar um conjunto de políticas para fortalecer as suas multinacionais. Isso também é uma coisa que a Alemanha começou a entender. Não basta reclamar dos chineses, tem que ter, de novo, políticas industriais, tecnológicas, organizadas pelo Estado, apostar em campeões nacionais. Que aqui no Brasil se falava, isso é linguagem coisa do passado. Pois bem, os países mais avançados estão fazendo isso agora. Entende a importância disso, né? Mas se você quer abrir mão da soberania, se você não achar que não precisa mais desse desenvolvimento, também não precisa de políticas industriais tecnológicas, também não precisa de grandes empresas como atores desse processo. Muito bem. Voltando para os Estados Unidos, o que eles estão fazendo, né? E nesse momento, né, a China está subindo a escada, e os Estados Unidos, né, eles querem chutar a escada. É exatamente o título de um livro, de um coreano, autor Chang, e o livro chama Chutando a Escada. A ideia é essa. Quem vem lá de baixo pode até subir um pouco, né?
para ajudar quem está lá em cima. Mas chega um limite, eles têm que parar, né? Porque senão ameaça. No topo do Himalaia, que os chineses costumam mais fazer, em vez de escada, eles usam Himalaia, no topo do Himalaia, tem espaço para todo mundo. Portanto, quando os chineses vão subir, lá em cima, opa, vou ter menos espaço aqui, menos privilégios. Então, fica lá. É o momento certo para chutar a escada. Os chineses estão ainda muito longe da defasagem da capacidade tecnológica com relação aos Estados Unidos. Muito bem. Essa perspectiva, aliás, chegou também à Europa, né? Que está prestado, está tendo um lado, é uma pressão, a tentativa dos Estados Unidos de enquadrar seus aliados como uma parte desse processo de reorganizar sua hegemonia, e, do outro lado, a expansão chinesa e os desafios colocados pela força militar russa, que está ligado a isso, que também já seria um pouco dentro do espaço que temos. Não há tempo para detalhar isso, né? E temos as forças centrífugas internas na Europa, com Brexit, etc. Então, o que a gente está vendo é que, dentro desse processo, a Europa opta claramente, busca, né, o seu lugar através de uma nova estratégia industrial, que eu acabei de falar. Alguns chamam isso de neomercantilismo. É uma clara mudança no pensamento na Alemanha, que começou no início de 2019, do ano passado, antes da pandemia, mas que esse processo acelerou muito, né, durante a pandemia, né? Porque na questão da indústria de saúde ficou mais claro ainda, né? A soberania, a capacidade de defender a saúde de suas populações depende muito da sua capacidade de controlar, né, enfim, a base industrial, a base tecnológica. Ou seja, é importante, agora estamos aí, as eleições nos Estados Unidos, etc., mas o governo Trump deve ser entendido, nesse contexto, com tudo que eu tentei explicar, muito mais como uma expressão dessa busca de novas formas para manter sua dominação, do que causa de instabilidades. As instabilidades estão lá, e estão lá também no mundo do Joe Biden, caso ele vença as eleições, como está previsto nas pesquisas. Muito bem. Então, do outro lado, né, a China não parece estar... isso é um aspecto importante da avaliação, que a gente pode discutir depois, mas, na minha opinião, do que eu consigo ver, isso evidentemente é uma forte discussão também aqui em Taiwan, mas na minha percepção, a China não está buscando, não está investindo uma nova ordem mundial. Não é a dominação global do Partido Comunista Chinês que está em jogo, né? O que aparece estar em jogo é gerar condições para continuar seu crescimento, né? E que esse crescimento é condição sine qua non, uma condição essencial para o Partido Comunista poder manter a sua hegemonia. Nesse sentido, há uma forte relação entre essa estratégia mais ofensiva no campo da economia internacional e a política interna. A integração da China, a estrutura econômica e política global, né, nos moldes propostos pelos Estados Unidos, que eram no primeiro momento funcional, né, então se tornou um limite a seu projeto de crescimento, né? E, portanto, a China entende que, para continuar crescendo, né, essa estrutura econômica e política global precisa ser alterada para dar espaço ao seu desenvolvimento. E, na verdade, nisso, né, a China tem lá parceiros, essa base dos BRICS, né, também os demais países que têm ou poderiam ter aspirações para se desenvolver, entendem que as estruturas eram exatamente para não poder subir na escada ou escalar Himalaia. Então,
a lógica a partir da China, na minha opinião, portanto, o conflito deve ser explicado muito mais pela necessidade da China de abrir espaço para seu desenvolvimento nacional e não de uma aspiração de pegar o lugar dos Estados Unidos, de ser quem organiza o mundo e quem manda nos países afora. Bom, mas isso podemos discutir. Portanto, é uma dinâmica complexa. E ele é mais complexa ainda, porque a gente explicou que ao longo de mais de 2 décadas havia o acoplamento. E agora tem rivalidade. Mas esse acoplamento, o crescimento do capitalismo chinês, ele se deu por meio de capitais ocidentais, capitais estadunidenses. Então, e essa profunda integração econômica, essa profunda integração entre os capitais dos Estados Unidos e da China, ele está aí. O comércio bilateral entre os dois países é mais de 500 bilhões de dólares por ano. A China ainda, falei para vocês, que ele ganha dinheiro e com a exportação dos Estados Unidos é ainda menos dólares que ele ganha para os Estados Unidos, comprando títulos da dívida dos Estados Unidos, mantendo a capacidade de endividamento do país mais rico do mundo. Pois bem, então, ainda tem essas reservas, são mais de $1 trilhão da China nos Estados Unidos. Não convém para a China retirar esses dólares de um dia para o outro. Então, empresas americanas importantes dependem da fabricação e da venda de seus produtos na China. Por exemplo, Apple, produção que eu falei lá, o Apple está baseado numa cadeia, está ainda baseado numa cadeia de fornecimentos localizados no sul da China. Há mais mesmo olhando outros setores, há mais lanchonetes de Kentucky Fried Chicken na China do que nos Estados Unidos. E, aliás, uma coisa muito interessante também, a venda, a receita da venda das empresas americanas instaladas na China, a venda dessas empresas instaladas na China para os chineses, ou seja, não para exportação para os Estados Unidos, mas produzindo na China, para vender na China, empresas americanas, o total disso é maior que a exportação dos Estados Unidos para a China. Então, isso já dá uma demonstração que quando se fala em decoupling, em decoplamento, isso está um pouco longe ainda dessa realidade, mas é um processo e pode ser em áreas específicas, particularmente para chutar a escada no desenvolvimento tecnológico. E ainda alguns tendem a enfatizar, que aí já não sei se eu concordo tanto, tem a enfatizar que, junto com isso, houve, ao longo das últimas 3 décadas, também uma convergência social entre as elites chinesas, a vida comercial, as marcas ocidentais, os laços científicos e educacionais, os milhares e milhares de chineses que estudaram nas melhores universidades dos Estados Unidos, essas universidades privadas dos Estados Unidos, que dependem para a sua sobrevivência desses alunos chineses pagando as anuidades. A filha do Xi Jinping, por exemplo, estudou em Harvard. Muito bem. Então, aqui, com isso chega às conclusões, eu tenho, acho, mais 3 minutos, e nas conclusões eu só quero colocar como a pandemia, na verdade, ele vai acelerar esses processos em cursos que estou falando. Desculpa, eu só vou pegar uma aguinha. Que esqueci de tirar da geladeira aqui. Muito bem. Então, a pandemia, ele veio para agilizar, acelerar esse processo. Como? Primeiro,
aumenta as tensões entre os Estados Unidos e a China. Isso é visível. Né? Vocês estão, ontem mesmo, notícia, todos os jornais do mundo, o Trump novamente, né, acusando a China, dizendo que vai fazer a China pagar, né, pelo vírus, culpando a China pela pandemia. Isso, evidentemente, aumenta e muito as tensões. Segundo, o avanço da digitalização, que eu tentei explicar para vocês o quanto isso está relacionado a essas questões da geopolítica. Essa busca de novas fronteiras da acumulação do capital, uma nova organização, né, do capitalismo nos Estados Unidos para garantir, né, como base para garantir a reprodução da sua hegemonia, como base para garantir, lá no topo da soberania das nações. Então, a digitalização, com a pandemia, teve oportunidades gigantescas. Eu próprio agora estou conversando com vocês, né, dessa forma, né, tanto na oferta como na demanda. Né. O avanço de todo tipo, é quase como se fosse assim um grande ensaio. Né. Medicina à distância, home office, educação à distância, por aí vai. Né? Controla dos processos produtivos à distância, é gigantesco. A demanda, né? Surgiu uma demanda de baixo para cima do 5G, queremos 5G. Pois bem, o uso da inteligência artificial, e isso acelerou, em talvez, sei lá, 5 anos, esse processo, e também a aceitação da população, porque uma nova revolução tecnológica, ele muda as relações sociais. É claro que é um grande problema a ser resolvido ainda, né, que é qual contrato social, né, que vai existir nessa nova organização do capitalismo, porque vai causar a perda de centenas de milhares de postos de trabalho. Mas isso também é assunto deveria ser assunto de outra aula, mas se quiserem podemos falar um pouco disso. Terceiro, a pandemia, ele cria um processo relacionado ao que eu falei antes, porque os velhos setores, eles morram mais rápido, a tal da destruição criadora. O processo de concentração está em curso, concentração de capitais, aquisições, quebra de indústrias antigas, e dentro disso, o que a organização, essa nova organização da economia precisa, isso está ligado à disputa interestatal, espero que conseguir deixar isso mais claro, exige que os estados voltem. Nos países ricos, os estados entram com projetos bilionários, trilionários, né, de recuperação, mas não é recuperação, os fundos de recuperação trilionários, no Japão, na Europa, nos Estados Unidos, eles não são para remontar a economia como era antes da pandemia, não. Eles são para preparar essa nova fase do capitalismo. E então você tem uma reorganização da economia com maior influência dos Estados nacionais. E essa competição e essa rivalidade geopolítica. E quinto, a pandemia acentuou muito a desigualdade dentro dos países, mas isso, então, não é exatamente objeto dessa aula, mas entre os países, porque ficou mais uma vez evidente a periferia corre o risco de ficar atrás, estrangulado mais uma vez por uma crise da dívida. Quando o mundo entrou com força na terceira revolução tecnológica, final da década de 70, países como o Brasil ficaram estrangulados pela crise da dívida, né, com a década perdida.
Então, mais uma vez ficou demonstrado que a solvência dos estados soberanos é determinada pelo seu poder monetário, de forma brutal. A gente pode estar assistindo, né, que a liquidez, né, tem um caráter cíclico na periferia do capitalismo global, um caráter anticíclico no centro. O que significa isso? Que no norte, nos países ricos, a gente está vendo, como eu falei, pacotes trilionários, não bilionários, trilionários, como nunca antes visto na história do capitalismo mundial, para criar, não, recuperação, para criar, né, para preparar as economias para uma nova processo de acumulação do capital em torno dessa digitalização, né, e que é disputa entre empresas, oligopólios, grandes empresas, e é uma disputa entre esses países. Mas nos países do Sul, na periferia, não tem pacotes trilionários para preparar-nos para o futuro. O que tem é o teto do gasto, são os tetos do gasto, ajustes estruturais, que vão exatamente tirar dinheiro, por exemplo, da tecnologia, das universidades, e ao invés de despreparar o país para entrar nessa nova fase. Dos 189 países membros do FMI, 100 países já estão procurando a instituição para obter auxílio de liquidez de emergência, para poder pagar suas dívidas, para não ter que declarar calote. Brasil, aí vou terminar e deixar para o debate, né? Brasil não está na pior situação, né, em alguns aspectos, porque ainda tem reservas robustas, ele não precisa, não precisa, não há nenhuma discussão, como tem na Argentina, como tem nesses 100 países que eu mencionei, de ter que recorrer de novo ao FMI. Né? Há reservas robustas e tem ainda um forte superávit comercial, aliás, ainda não tem um forte dinâmica exportadora. Mas a questão que quero colocar aqui para vocês, e volto, soberania, projeto de desenvolvimento, capacidade industrial tecnológica, né? Ou seja, o que é o problema que eu vejo no Brasil, que a inserção internacional do Brasil, é verdade que não tem problema de solvência, tem reservas, tem superávit comercial, mas carece de uma visão estratégica de mais longo prazo, na minha opinião. Se 1/3 das terras agricultáveis do Brasil, 1/3 das terras agricultáveis no Brasil estão ao serviço da produção e exportação de soja para a China, ótimo. A China demandou até mais soja, para ser menos dependente da importação de soja dos Estados Unidos. O preço do soja, no meio da pandemia, subiu. O dólar subiu. Então, um enriquecimento fantástico por uma parte da nossa sociedade, parte dos brasileiros, mas isso tudo, essa inserção internacional está descolada, desvinculada numa capacidade, um projeto de desenvolvimento, capacidade de um projeto para gerar capacidade endógena de dinamismo, de desenvolvimento, de tecnologia. E se um dia a demanda de soja da China cai, vão fazer o quê? Lembra? Manaus era uma das cidades mais ricas do mundo em determinada época, porque só lá se produzia borracha, que é natural da Amazônia. E Manaus era riquíssima, construindo no meio da selva um grande teatro, uma grande ópera. Né? Não investiam em tecnologia, capacidade de um projeto endógeno, um dinamismo. E quando caiu a demanda por soja, não caiu não, mas quando se criou alternativas, né, levando a produção de soja para a Ásia, nas plantações, depois a borracha sintética, né, caiu como castelo de cartas. Então, essa na própria história do Brasil, há elementos que reforçam essa ideia que
a inserção internacional, ele precisa estar ancorado num projeto de desenvolvimento tecnológico e, com isso, entrar na política internacional com o projeto de soberania. Muito obrigado, estou aqui à disposição para as perguntas e desculpa qualquer coisa. Bem, muito bem. Enquanto o professor Giorgio vai tomar mais um pouquinho de água, agradecer muito, Giorgio, pela sua aula, que foi excelente. Você abriu muita perspectiva a respeito do tema da aula de hoje. Mais do que isso, né, você traz aí elementos para assuntos que nós vamos discutir ainda ao longo do curso. E nós já temos perguntas aí, o público já colocou uma diversidade de perguntas. Eu vou te fazer uma por uma, tá, Giorgio? Até para dar tempo de acalmar, né, a discussão. Eu vou começar aqui pela pergunta da Alexandra Roberta. A Alexandra pergunta o seguinte, que foi um assunto que você tratou, mas que você acabou não abrindo tanto, né? Mas ela gostaria de saber qual será a nova tendência de trabalho depois desse avanço tecnológico. Bom, eu espero, não tenho certeza, que tenha outra aula que possa aprofundar isso, porque isso, evidentemente, é uma grande preocupação, né? E não tem muito, não, é um reflexo, né, de tudo que eu falei, não é em si um campo da política internacional, mas o que está em curso é uma mudança radical. Mudança radical. Eu só vou dar um exemplo para você que já está acontecendo no Brasil. Você tinha o telemarketing, que gerava centenas de milhares de postos de trabalho. Centenas de milhares de postos de trabalho. Não eram bem remunerados, mas era trabalho com carteira assinada, né, com horário de trabalho, respeitando, enfim, dando um mínimo de vida digna, né, a possibilidade de buscar uma vida digna para muitos trabalhadores, trabalhadoras, sobretudo jovens, no Brasil. Pois bem, quando vem a inteligência artificial, você coloca lá um robô, você desenvolve uma tecnologia, que não necessariamente é uma tecnologia brasileira, inclusive, mas você tem uma tecnologia artificial, e agora, quando você liga, não tem mais alguém atendendo. Você liga e você tem uma voz artificial. E você responde, e no início você fica irritado, porque ele não entende, etc. E um mês depois você percebe que já avançou muito, porque é um processo de aprendizagem gigantesco. Quando você tem 800 mil trabalhadoras de telemarketing, cada um tem que passar um processo de treinamento. Agora, os 800 mil robôs, não. Porque o que um aprende, automaticamente, todo o sistema aprende. Então, essa é uma mudança radical. Uma vez eu conversei com uma empresa que está instalando, eu falei, mas você não tem nenhuma, você não pensa no que isso significa na sociedade? Ele falou, não, a gente faz pesquisa que mostra que, sobretudo os jovens, adoram isso, porque não aguentavam mais falar com as teleoperadoras. Então, é uma questão muito complexa, né? Há um avanço nisso, mas o que a gente vai fazer com essas centenas de milhares de trabalhadores? E isso é generalizado. Veja bem, os robôs, eles existiram desde a década de 70. Eu lembro quando a primeira robô entrou lá na Fiat Mirafiore, em Turim. Primeiro robô na indústria automobilística. Era um espetáculo. E por que, então? O que tem de novo agora com a digitalização? O que tem de novo é que há uma difusão, não estamos mais falando de milhares, mas milhões de robôs. E os robôs tornaram uma parte da organização, da produção, distribuição, generalizado. E isso muda completamente. Por exemplo, eu estava na Europa
como a parte da minha pesquisa pós-doutorado, comprei sandálias e eu pensei, bom, vou ver se é da China ou produzido no Vietnã. E que estava escrito lá? Sandálias baratas. Made na Alemanha, em Germany. Você fica pensando, ué, mas é isso. Porque com a robotização, você consegue diminuir a tal ponto o custo de produção, que esse processo de reorganização, né, das cadeias internacionais de produção já estava em curso antes da pandemia. Você ganhava, porque as empresas multinacionais eles vão lá fora, porque o custo é mais barato. Agora, se eu crio uma realidade que esse custo, em troca do custo barato, você aumentava a vulnerabilidade. Sempre existia problema da vulnerabilidade. Agora, se você consegue, com essa tecnologia, diminuir radicalmente com os robôs, baixa muito o preço. Né? Bom, então, esses são alguns elementos, mas, veja, o impacto sobre o mundo do trabalho será enorme. Né? Mas o capitalismo, para entrar nessa nova fase, né, ele não é só um processo de acumulação, não processo de acumulação do capital, uma expansão. O capitalismo é crise, expansão, crise, expansão. Uma nova fase de expansão, ele precisa não só, ele é liderado por novas tecnologias, novas fronteiras da acumulação, mas ele precisa de um contrato social. O capitalismo não vive assim só no mundo das finanças. Tem gente, estamos em 7,6 bilhões de pessoas. Né? É um custo muito alto voltar a sistemas de escravidão. Não é isso, não existe isso. Portanto, você precisa do mínimo de contrato social. Tanto é que nessa fase de digitalização, etc., você percebe que nos países onde tem mais preocupação nisso, você tem os sindicatos são chamados, né, para pensar juntos, porque precisa criar um consenso social. Por exemplo, a Indústria 4.0, que é o nome do grande programa do governo, é parceria público-privada na Alemanha para sustentar essa digitalização. No programa Indústria 4.0, você tem espaço para os sindicatos pensar a requalificação, etc. O que o pessoal em Davos lá, os grandes capitalistas, estão discutindo nos últimos 3 anos? Né? Muito que eles estavam discutindo é renda básica. Se você olha o que estava se discutindo em Davos, era o que fazer com os trabalhadores inúteis. Eles falavam isso. Milhões e milhões de pessoas. Né? Que nem seria mais, nem poderia mais falar em reserva de mercado de trabalho. Eles são simplesmente não há e portanto você precisa criar um mínimo para não gerar condições para enormes crises sociais. Então aí que o Estado entrou. Esses programas trilionários, eles têm esse elemento também. A questão é saber o que acontece na periferia, onde, como eu falei, aí é chicote, é teto de gasto, são os ajustes estruturais, porque supostamente não tem como preparar os países para entrar nessa transformação de uma forma digna. E quem, evidentemente, vai pagar o pato são os trabalhadores. Como eu expliquei, o exemplo da soja, há nichos, o Brasil vai ter sempre, um país grande, rico, sempre partes da população que vão ganhar muito dinheiro com as exportações, como inserção internacional, desvinculado de um projeto de desenvolvimento. Mas as massas da população, então, é bastante preocupante, e precisa de muitas reflexões. Então, é isso que, enfim. Não, muito bom, Jorge. Essa sua resposta, ela abriu gancho para algumas perguntas que já apareceram também na sequência, mas eu queria fazer só um comentário a partir da sua observação, né? Que você coloca, né, na sua aula de hoje, a questão da necessidade de ter uma visão estratégica de longo prazo, que é a grande chave, né, para discussões de desenvolvimento. Desenvolvimento, você precisa ter uma visão de longo prazo. O desenvolvimento não é o que se constrói assim do dia para a noite, né? Você precisa preparar o terreno
para o desenvolvimento acontecer e se sustentar, né? E aqui, pegando um pouco do que você estava ali colocando como exemplo, da transformação do trabalho, né, no telemarketing, que era um grande empregador, né, de mão de obra, ainda mais que se a gente pensar na condição, entre aspas, de desemprego disfarçado, mas era uma forma de empregar mão de obra, né? Que uma discussão que se faz, né, é que o problema não é a automatização, é você não ser protagonista nesse processo. Então, do ponto de vista do país, o problema é ele não ser, né, alguém que está surfando nessa onda de progresso tecnológico, não ser o protagonista desse processo, né? É sobre isso que a gente precisa discutir mais seriamente. Quando a gente se contenta, né, em ser a fazenda do mundo, a gente se coloca esse risco, né? De que pode ser que uma hora as pessoas não queiram mais consumir os produtos da fazenda do mundo, porque você vai ter possivelmente um produto que substitua isso com facilidade. Ou uma área geográfica. E a gente vai pode produzir soja. Mas só, Fernanda, só para... são duas coisas. Né? Porque o problema do futuro da mão de obra, ele existe também nos países protagonistas desse avanço tecnológico. Na Alemanha existe essa preocupação. Na verdade, no Brasil tem dois problemas. Porque essa tecnologia chega no Brasil. Sim. Então, as consequências negativas chegam, mas você não tem os elementos positivos. Porque Exato. se você é protagonista, não é que você não vai ter esse enorme desafio que acontece no mundo do trabalho, mas você vai ter a possibilidade de você apropriar-se da renda gerada por essas novas tecnologias para investir em formas de organização social que pode ser uma renda mínima, renda básica, não é isso que estou sugerindo, mas são os debates que existem. Né? E por aí vai para você não ter um processo ainda maior de desagregação social, etc., que aí os próprios capitalistas estão preocupados com isso. Né? Esse é um elemento que eu quero enfatizar. Né? Porque justamente o problema é você perder participação na geração de excedente, né? Porque se você não tem excedente, você não tem nem por onde começar, você não tem recursos para fazer política pública, você não tem nem por onde se amarrar, né? E aqui eu vou aproveitar o seu gancho, eu vou pular aqui um pouco a fila, porque o Lucas Vaz, que inclusive é nosso aluno, é meu querido aluno lá da UFABC, ele faz aqui uma pergunta para você que junta um pouco do que a gente está colocando. Ele diz assim: voltar a produção para os países desenvolvidos tiraria a importância da mão de obra dos países em desenvolvimento. Nesse sentido, a renda básica universal seria uma saída para o próprio capital, assim como foi o fim da escravidão? Então, veja, eu quero só deixar claro que é um processo muito complexo, com muitas contradições, e precisa fazer muita pesquisa para acompanhar esse processo. É claro que não é de dia para a noite que a mão de obra deixa de ter um papel importante, mas vamos dizer, se há um projeto na Alemanha ou nos Estados Unidos, que for que seja, de reorganizar sua base industrial, há possibilidades para isso, e possibilidades do Estado negociar com os capitalistas, dizendo, vou baratear a energia, vou diminuir impostos, porque aí, junto com isso, tem processo tecnológico, você faz a conta, você não vai perder esses lucros ao produzir aqui de novo, e aí essa ideia de perder a importância nas decisões de locação da mão de obra barata. Mas tem outros motivos para a localização. São regras ambientais e o mercado interno. Porque se uma empresa vai para a China, hoje, muitas vezes, não é porque lá a mão de obra é mais barata, mas porque lá tem um mercado gigantesco. Né? E a China não vai querer importar os produtos e gerando desemprego na China. E a Vietnã, por exemplo, ele está agora seguindo esse caminho da China, né? Ele ainda está apostando na sua mão de obra barata. Então, é um processo cheio de contradições, mas há tendências importantes. Só para deixar claro que temos que ter cuidado, enfim, tem só uma hora, então, mas são processos que não há afirmação, está acontecendo isso e só isso, está acontecendo muitas coisas, ao mesmo tempo a gente precisa analisar a síntese disso, qual é, e pode ter vários processos, várias estratégias de país, várias estratégias de
de empresas nisso. E pode diferenciar, aliás, diferencia muito por setor. As pesquisas têm que ser setoriais, tem forte elemento setorial. Né? Mas, sim, essa preocupação com a estabilidade social do sistema, o contrato social, né? Uma expansão do capitalismo, né? Ele está ligado à tecnologia, está ligado a apoio a uma infraestrutura, né? Onde o Estado tem papel, isso ficou visível, muito visível, né? Não importa governo de direita ou esquerda, não pode ser Trump ou Merkel, nesses países tem esses projetos trilionários, com governo, com gasto público, né? Mas existe, então, essa questão da sociedade. É verdade, eu falo do Davos, se você vai ver nos últimos anos, formas de renda mínima, renda básica, muito populares nesse meio. Né? Não é mais só do nosso querido Suplicy. Né? É uma ideia que é apropriada, levantada como uma bandeira, para você fazer essa expansão sem correr o risco, né, de grandes confusões sociais, que aí você teria que entrar com a força bruta, né, para você submeter as camadas populares a essa lógica da acumulação. Eu não sei, eu acho que um ser humano, ele tem um elemento de renda, mas ele precisa ter uma sociedade para ser um protagonista de alguma coisa. Né? Não é ficar em casa recebendo dinheiro que isso vai realizar, não é uma perspectiva, é melhor do que nada. Aliás, nisso também a pandemia foi uma escola, um ensaio. A pandemia foi uma grande trailer, na verdade, não só na questão da digitalização, mas também de inovações nesses aspectos sociais, essa questão generalizada de grandes apoios financeiros de rendas emergenciais no mundo afora, mas isso não vai resolver. Isso não vai resolver. Precisa pensar novas formas de organizações sociais, porque vai tensionar. Não tem como não achar que vai ter um contrato social a partir simplesmente de uma renda básica mínima, que garante reprodução bem nos níveis inferiores, e aí o mundo pode continuar acumulando e aumentando as desigualdades sociais. Acho que não é sustentável. Eu vou aproveitar agora, Jorge, e vou juntar duas perguntas que se complementam, né? Uma pergunta da Ana Alessia e uma pergunta do Hugo Rodrigues. A Ana pergunta o seguinte: como fica o Brasil diante desse cenário tecnológico? E o Hugo avança nessa questão perguntando o seguinte: teria o Brasil caído na armadilha do crescimento baixo? Há ainda a possibilidade de, pelo menos, adotar a prática de emulação frente às tecnologias dos países desenvolvidos? Bom, feliz que o Hugo e a Ana estão preocupados com o futuro do Brasil, porque disso, as perguntas são chaves. Eu não, evidentemente, as respostas são construções coletivas. Né? O Brasil não é um país perdido, de jeito nenhum. O Brasil tem grandes riquezas, ele tem uma base mínima industrial, ele tem espalhados uma capacidade tecnológica razoável, claro, muito longe do que existe nos países mais avançados, mas estamos numa vamos dizer, de novo, num momento crucial, comparável no final da década de 70. O que aconteceu na década de 70? O Brasil vinha com uma estratégia de desenvolvimento, com todos os erros e acertos. Você chega em 1979, com
uma diferença, a menor diferença na história do Brasil entre sua capacidade industrial tecnológica e aquela dos países mais avançados. Ainda havia um hiato muito grande, mas era a menor. E aí vem a crise da dívida. E aí o Brasil se retrai, não tem mais investimentos, nem de dentro, nem de fora, né? E essa imposição, isso tem a ver com a situação internacional, e você pode dizer, bom, então ficou relativamente igual? Não, porque os países mais ricos e aquelas da periferia, como a Coreia do Sul, que continuaram avançando, né, eles entram na terceira revolução tecnológica, o Brasil perde o bonde e o hiato aumenta muito. Né? As novas tecnologias chegam no Brasil com consumidores. Né? O Brasil é consumidor, não é produtor, não é. Então, você perde a capacidade endógena, que é o dinamismo disso. E aí aquela que a gente fala aí do processo de descentralização, etc. Mas isso também acho que é outra aula. Então, estamos de novo nessa situação. Né? Porque essa digitalização e tudo, isso que eu falei, 5G, etc., etc., o Brasil até vai ter, porque eu expliquei, você tem riquezas no Brasil, só os exportadores de soja é um dinheiro que não termina nunca, você tem a exportação do petróleo, você tem... A questão é como você, esses fundos, como você usa eles, para gerar um processo de capacidade que exige, só consegue organizar isso um Estado nacional. A experiência chinesa está clara nisso. Né? Não só a chinesa, evidentemente, a própria brasileira, na década de 50, 60, 70, mostra isso. Agora, se o Estado abre mão, diz, não, eu vou me retirar, tem ali o teto do gasto, é uma certa preguiça até do Estado, de assumir essa responsabilidade de deixar então, o mercado se enriquecer e vamos ver o que acontece. Com certeza vai ter uma parte da população que vai se dar muito bem, mas o país não, a soberania do país não, portanto, é uma disputa, é uma grande discussão. Eu acho que o Brasil ainda pode, sim, pensar de forma realista, evidentemente, mas é um país grande que pode se aliar. Se a gente vende soja, petróleo para a China, por que não então dizer, espera aí, vamos fazer isso, ligar isso a uma forma de transferência tecnológica, mas chegamos a um ponto tão triste que a gente nem exporta soja processado, não, em grão mesmo, porque o processamento, então, se dá na China para gerar emprego lá. Não é alta tecnologia, claro, mas só para você ter uma ideia, não tem realmente uma visão de como aproveitar uma base industrial tecnológica pode, no Brasil, ser construída a partir dessas riquezas naturais. Essa foi a grande tentativa que os governos tentavam fazer em torno do petróleo, com conteúdo local, com investimentos em capacidade, essa produção no alto mar, ele é altamente ligado ao processo tecnológico. Mas, enfim. Então, eu diria que se houvesse vontade dos vários grupos na sociedade, mas vontade mesmo, e que essa vontade se expressa em torno de uma reorganização do Estado, ainda há, com certeza, nichos para o Brasil ocupar e participar, e procurar outros países da renda média e países em desenvolvimento para juntos encarar esse esforço. Mas é muito fácil para várias partes das elites brasileiras de abrir mão desse esforço, dessa discussão, e simplesmente ir pelo mercado e ver nichos pessoais de enriquecimento que existem. E com isso aumenta, inclusive, as desigualdades no país. E aí, para essas pessoas ricas, é a mesma coisa que para as elites de Manaus. Não importa ter universidade no Brasil, porque
públicas no Brasil, porque você pode ter algumas universidades privadas de excelência e você manda seus filhos para as universidades nos Estados Unidos e Inglaterra, ponto. Não, porque aí a gente coloca sempre a pergunta, né, Geórgio? O desenvolvimento interessa a quem, né? Interessa uma parcela, a outra parcela está muito bem do jeito que está, né? E aqui eu vou colocar a pergunta da Alexandra, que ela diz o seguinte: hoje a briga não é mais capitalismo versus comunismo, e sim capitalismo versus mais capitalismo. E aqui eu aproveito o gancho da pergunta da Alexandra e pedir para você explorar um pouco mais, assim, sua perspectiva sobre o que você acha que vai ser o papel do Estado no contexto do pós-Covid. Você acha que isso vai mudar um pouco? Você chegou a falar sobre isso, né, ao longo da sua aula, mas eu gostaria que você explorasse isso um pouco mais agora também. Peraí, a primeira que era? A da Alexandra se hoje a briga não é mais capitalismo versus comunismo, sim. Capitalismo versus capitalismo. Tá bom. Muito boa, Alexandre, muito bom. Não, então, esse é um debate, evidentemente, no fundo você está perguntando como caracterizar o crescimento chinês, o processo chinês. Né? Então, eu sou daquelas que vejo claramente, os chineses não gostam disso, mas eu vejo um sino-capitalismo. A discussão é que o capitalismo, você pode dizer que a China usa o capitalismo como meio e não como fim, né? Seria até ser fiel às origens da teoria marxista, que você precisa passar por uma fase de desenvolvimento capitalista para depois criar as bases para o socialismo, né? Desenvolver as forças produtivas, isso está literalmente no Marx. Então, nesse sentido, o Partido Comunista, com seu processo de enriquecimento capitalista, ainda estaria dentro da teoria marxista. Mas, então, isso, e com certeza você tem a operação das empresas chinesas lá fora, eles seguem os parâmetros dos grandes oligopólios capitalistas. A rivalidade entre oligopólios ele é uma rivalidade seguindo a lógica capitalista. Porque, veja bem, vamos aprofundar um pouco, Fernando, nisso, tá? Porque quando você diz, não, mas as empresas chinesas, eles vêm não só para fazer lucro, porque eles vêm para fazer lucro, então não tem nenhuma dúvida disso, pelo amor de Deus, né? Eles vêm para fazer lucro. Só que tem várias formas de capitalismo. O próprio capitalismo alemão já era diferente. Você tem uma lógica de só pensar na bolsa de valores amanhã, então o lucro tem que ser a curto prazo, ou você tem uma perspectiva. As empresas alemãs tinham sempre muito mais financiamento, não da bolsa de valores, mas de financiamentos bancários, seja mais longo prazo. Você pode dizer, não, eu não preciso fazer grandes lucros amanhã, posso ter lucros depois. O lucro está dado, esse é o motor. Né? Mas você tem várias formas de capitalismo nesse sentido. Então, isso sim, as empresas chinesas, quando eles vão lá fora, não todos, mas alguns, sobretudo os estatais, eles podem mirar um lucro de mais longo prazo e dar uma vantagem, evidentemente, com relação àquelas empresas que estão presas a prestar contas no dia de amanhã na Bolsa de Valores. Muito bem. Agora, dentro da China, talvez aí complica um pouco mais a discussão, mas ainda eu acho que a dinâmica da economia ele é capitalista, mas não é um capitalismo anglo-saxão. Mas também, como na Alemanha ou na Holanda, nunca era um capitalismo anglo-saxão. Ainda na Europa Ocidental, mesmo depois do neoliberalismo, 50% da renda nacional, a distribuição de 50% da renda nacional passa por decisões políticas. 50%. Porque o capitalismo anglo-saxão é esse? Né? Então, você tem o fato de você ter uma forte presença do Estado na economia, e tem mesmo, no processo de desenvolvimento, não significa que a lógica da acumulação não seja capitalista. Agora, tem algumas questões que a China
claramente se diferencia dentro de uma lógica de capitalismo. Eu menciono explicitamente uma questão que eu levantei na minha palestra, a questão da relação com o setor financeiro, que é o Senado virtual. Isso não existe na China. A China abriu para capital produtivo. 95% do setor financeiro na China ele é estatal. E 99% é nacional. Então, essa dominação do capital financeiro, que subordena a lógica dos investimentos produtivos aos ganhos financeiros de curto prazo, isso não existe na China. É um dos, talvez, o último capitalismo onde as finanças estão subordinadas à lógica produtiva e que é aí que está a soberania da China. Quando eu falei para vocês como o país como o Brasil tão frágeis na soberania, não pelas ameaças, ataques de mísseis, mas ataques especulativos, o capital que entra e sai, e você lê os jornais hoje no Brasil, você vai ver, não, teto gasto, por quê? Porque tem saída de capitais, e não importa que nós discutimos aqui, que se discute no parlamento. As pessoas olham como é que vota esse Senado virtual. Então, esse é um dos aspectos, tem outros aspectos, porque mesmo quando a China abriu para o capital, e sempre aberto, desde Deng Xiaoping, quando optou por esse desenvolvimento capitalista, a China abriu para as multinacionais. Aliás, era um dos motores. Mas isso não é a diferença com o Brasil, porque o Brasil também sempre estava aberto às empresas multinacionais, desde JK. Na década de 50, vindo a Volkswagen, etc, etc. Então, a diferença é que a China decide, vocês podem ver, mas tem algumas regras. Eu vou dirigir vocês, eu vou orientar vocês para que seus investimentos produtivos sejam subordinados a um projeto de desenvolvimento industrial tecnológico, a minha soberania. E aproveitando essa margem de negociação. E essa é uma diferença com a abertura para a capital produtiva, existe igualmente no Brasil. Tem praticamente todos os setores da economia brasileira, com exceção de alguns, petróleo, mas isso também já está mudando, todos são dominados por empresas multinacionais. Então, mesmo no caso do soja, quais são as empresas dos fertilizantes, quais são as empresas traders? Então, sim, eu acho que é uma disputa, rivalidade entre capitalistas, apesar que, se você pergunta isso para um intelectual, um acadêmico, for que seja, do Partido Comunista Chinês, ele vai negar isso e vai colocar isso mais no sentido de que o capitalismo é um meio, e que há uma clara ideia que o desenvolvimento gera condições previstas para um capitalismo. A dúvida que eu tenho nesse respeito é que há na China, como optou por um processo de população capitalista, há um enorme processo de geração de desigualdades. O Deng Xiaoping, na época, já dizia, não tem problema, alguns vão se enriquecer antes, só que o problema é que estamos desde Deng Xiaoping, já 50 anos depois, e o resto se desenvolveu-se e saiu da pobreza, mas com certeza, o modelo chinês fez isso, mas as desigualdades sociais aumentaram muito. Então, em que momento essa transição do desenvolvimento para o socialismo então vai diminuir essas desigualdades, como a China vai lidar com as tensões sociais, já são outros 500. O papel do Estado, sim, exatamente. Isso eu quero reforçar muito nos países ricos. A pandemia criou a justificativa de uma demanda do capital. Quando você busca essas novas fronteiras de acumulação, essa digitalização da economia, é uma transformação importante da sociedade. Isso se dá no contexto da rivalidade com outros países, e aí o Estado volta com força.
né? É impressionante, eu fico muito impressionado, os documentos, as falas das pessoas, particularmente na Europa, mas também nos Estados Unidos, a gente vai ver isso com Biden também, mas focando, você teve, assim, durante décadas um discurso liberal, não precisa, o Estado vai ser assim, você tem que criar condições para que as empresas globalizadas vão para seus países, etc. Estou falando agora dos países ricos, né? Particularmente da Europa. E você vê que o paradigma agora mudou radicalmente. O Estado é chamado para se endividar sem problemas. Impressionante isso. Desde o Tratado de Maastricht da União Europeia, se dizia não pode ter mais 60% da dívida pública em relação ao PIB. Agora, se diz tranquilamente, sem nenhuma vergonha na cara, não, mas na verdade não tem teoria econômica que justifica isso. Vamos pensar a longo prazo, gerar e pode ser 100%. Então, isso não são pessoas de esquerda, não são economistas de esquerda, não são partidos de esquerda, esse é o establishment, o que está dizendo o Financial Times, Economist, temos que mudar, o Estado tem que voltar para organizar isso, esses programas trilionários de ajuda, não é só da União Europeia, a Alemanha está com isso a nível nacional, e esse dinheiro vai para financiar essa transição da digitalização, aí também tem transição energética, mas enfim, isso seria outro assunto, tem a ver com soberania também, e isso significa apostar nas próprias empresas. Então, essa volta da ideia de campeões nacionais é muito forte, no caso da França e da Alemanha, um consenso que isso deveria ser campeões europeias, para poder disputar com a China e os Estados Unidos. Então, eu vejo isso claramente nessa fase, e isso não é nem tão surpreendente, mas nessa fase o Estado um papel muito importante e que é exatamente isso, a rivalidade interestatal junto à concorrência oligopolista em torno lá de quem controla as novas tecnologias e quem consegue, então, criar e fortalecer a sua base industrial tecnológica. E nisso, realmente, é muito triste. Aí eu tenho que me manifestar, é muito triste de ver que o Brasil vai exatamente na contramão. Tudo bem, não é um país desenvolvido, tem os constrangimentos, tem toda aquela discussão que a gente pode... que a gente estava fazendo, mas tinha algumas empresas, a Petrobras, Embraer, Braskem, e alguns outros, que você podia, a partir daí, apostar nesses processos e a lógica de você, na verdade, você entrar nessa ideia que não, para os países da periferia não tem nada disso, aí vai ter ajustes estruturais, você pode até gastar dinheiro durante a pandemia, mas é emergencial, e essa dívida tem que rapidamente ser desmontado, e quem paga o pato são os trabalhadores, então não tem também não vai ter nenhum central para tecnologia, para criar capacidade endógena industrial tecnológica. E aí o hiato entre a periferia e o centro vai aumentar ainda mais. Enfim, então a gente perdeu a terceira revolução tecnológica, vamos perder a quarta, mais ou menos isso aqui. Certo? Bem, Jorge, a gente vai caminhando para o fim, mas eu ainda queria te deixar mais uma pergunta. Agora eu fiquei entusiasmado. Sim, já passa rápido, não é? Já estamos há quase 1h45, né, de transmissão ao vivo. O assunto está muito bom, a conversa está muito boa, então passa rápido. Mas eu gostaria de deixar uma pergunta para você aqui, que é uma pergunta que, a princípio, né, vai parecer uma pergunta que vai nos levar para uma conclusão pessimista, mas pegando um pouco do gancho do que você disse há alguns minutos atrás, né, a partir da pergunta da Ana e do Hugo, na verdade a gente quer talvez deixar uma mensagem de otimismo aqui, né, de dar para a gente fazer diferente. E aí eu queria que você discutisse um pouco, né, tudo que você desenhou ao longo da aula de hoje nos fez refletir, né,
Primeiro, é pensar que nós vamos passar por um contexto de muita transformação, e que essa transformação ela está ganhando uma velocidade adicionada pelo próprio processo de pandemia. Então, isso foi... Muitas coisas aceleraram, né, que demorariam, sei lá, 5, 6, 7 anos para acontecer, agora vão acontecer, né, a rodo, em um ano só. E aí, a primeira pergunta que eu faço para você, e mesmo para a segunda né, que margem você enxerga que tem o Brasil para recobrar uma trajetória virtuosa de crescimento e desenvolvimento nesse contexto pós-pandemia? Nesse sentido, a direção atual da política externa, especificamente do Brasil, ela ajuda ou ela atrapalha? Veja, eu tentei... Bom, primeiro eu quero dizer assim, que eu achei muito interessante que a maioria das perguntas, né, eles foram exatamente com relação à preocupação com o desenvolvimento do país, né? E isso eu achei muito positivo, porque é para isso que a gente estuda a política internacional. O desafio que eu estava dando era exatamente mostrar essa relação. Mas, então, quando a gente fala política externa, eu volto ao que eu comecei a falar, eu entendo a pergunta é para eu falar mal do Ernesto Araújo, etc. Mas não vou fazer isso. Eu só quero assim, enfatizar que o que precisa ser discutido é a inserção internacional do Brasil. É a forma, essa questão do modelo de exportação, essa questão da exportação de soja, a questão da venda, da tentativa de vender a Embraer, que só foi agora interrompido por causa da pandemia, a Boeing está com problemas financeiros, desistiu. A questão que aparece com o petróleo, né? O desmonte do papel da Petrobras, não o desmonte da Petrobras, a Petrobras continua uma grande empresa, mas o papel central, né, que a Petrobras poderia ter no processo de desenvolvimento tecnológico, né? Isso tudo é relacionado à própria falta de buscar a criação de um polo, né, sul-americano para poder, enfim, participar dessa discussão sobre a reorganização da ordem global em benefício das possibilidades dos países em desenvolvimento, né? Então, é muito mais do que simplesmente o que o Itamaraty fala ou não fala, né? Quase que um detalhe, né? É claro que a imagem do Brasil, veja, a imagem do Brasil ele é muito negativa na Europa, né? Aqui aliás, aqui não sei, porque ainda estou no hotel quarentena, não falo ainda com ninguém. Mas na Europa a imagem é muito negativa, né? Eu sou de lá, eu acompanho o Brasil desde a década de 80, eu moro no Brasil desde o início da década de 90, eu posso dizer que não há nenhum momento comparável, né, como o Brasil entrou de forma negativa. Mas isso não se deve exatamente ao que o Itamaraty faz ou não faz. Isso se deve à forma, por exemplo, como o Brasil lida com a pandemia, né? Lida com a questão ambiental, sobretudo, né? Isso tem a ver com a forma de interesses econômicas, né? Depois, o fato que o Itamaraty, não o Itamaraty, mas a cúpula do Itamaraty, que o Itamaraty já está esvaziado, na verdade, mas o ministro e os assessores internacionais, eles tentam defender isso, defender o indefensável, aí fica, aí tem que ser... Mas, veja, por exemplo, a relação com a China, ele não fala alinhamento com os Estados Unidos, mas a base desse governo são produtores de soja, né? Muitos deles financiaram a campanha do nosso presidente e estão muito felizes com o governo. E estes eles vendem para a China. Os Estados Unidos não compram a soja. Aliás, ele é um concorrente até. Então, e os financiamentos, né, que podemos ter para infraestrutura para quê? Para garantir a exportação desses produtos primários, ele está disponível
nos bancos chineses. Então, o Brasil, não, esse governo tem interesses fortes. Então, você vê lá uma política externa, e, portanto, continua participando ativamente dos BRICS para ter acesso a esse dinheiro, o Banco de Desenvolvimento do BRICS. Mas o que se perde é uma perspectiva, o que é diferente, né? Aí é gosto do freguês, na minha opinião, se perde essa perspectiva estratégica da relação com a China, que existiu, né? E que talvez poderia ter sido já explorado mais lá atrás, mas é uma perspectiva de questionar algumas lógicas no terreno internacional, etc., etc., e questionar a própria novas assimetrias na relação entre a América Latina e a China. Também tem isso, não é sul-sul, né? E essa perspectiva se perde. Então, eu gostaria que a gente discutisse não só olhar ao que o ministro Ernesto Araújo fala ou não fala, né, que até são anedotas, a gente pode até, enfim, são quebras totais com qualquer coisa da diplomacia brasileira, mas o que a gente deveria olhar é a inserção internacional do Brasil, né? E isso envolve muito mais, né, do que a política externa propriamente dita. Perfeito, Jorge. Então, se você quiser dar suas palavras finais, antes de eu encerrar. Eu quero agradecer, acho muito bom o interesse nesses assuntos, as perguntas, exatamente focando na questão e então como isso se relaciona com o desenvolvimento. Espero que tenha deixado algumas ideias claras da soberania, a soberania relacionada a um projeto industrial desenvolvimento tecnológico, um desenvolvimento industrial tecnológico, que, por sua vez, garante essa mesma soberania, essa complexidade, e que estamos no mundo, onde você tem uma rivalidade internacional, uma disputa entre oligopólios, o papel da digitalização. Então, e refletir um pouco onde o Brasil pode entrar ou não. Não para... não cabe pessimismo, porque a vida é muito curta, precisa aproveitar dessas análises para pensar como sair dessa, quais são os nichos, quais são as possibilidades. Então, eu agradeço, acho ótima a Universidade Federal, agora através do NITS, o Núcleo de Estudos de Estratégia, de Democracia e Desenvolvimento de Sustentabilidade, saídas da universidade nesse aspecto, a digitalização ajuda, e vamos aproveitar dele, vamos nos apropriar dessas coisas para criar coisas positivas, estimulantes, e eu quero agradecer, então, em particular, a professora Fernanda Cardoso, que é uma pessoa central lá nesses esforços na Universidade Federal do ABC. Estou muito feliz de ter ela como colega. Obrigado. Bom, Jorge, mais uma vez, agradeço muito a sua participação, a sua disponibilidade, né? Você, na dificuldade do outro lado do mundo, tendo que acordar super cedo para que a gente pudesse fazer essa aula ao vivo. Então, agradecer muito você pela aula também e convidar a todas e todos para continuarem a nos acompanhar todas as quintas-feiras. Na próxima quinta, no Dia do Professor, dia 15 de outubro, nós teremos uma aula sobre financiarização e desenvolvimento com o professor Gabriel Rossini. A palestra será mediada pelo professor Ricardo Amorim, né? Então, o interessante desse curso é que notem, né, que todos os assuntos eles vão ajudando a gente a montar um grande quebra-cabeça, que é para ajudar na reflexão, né, desse que talvez seja o nosso principal problema, que é pensar uma estratégia de desenvolvimento soberana, popular, que de fato faça o Brasil ser um país que nos orgulhe, né, que nos faça feliz verdadeiramente a todos, né? Então, fica aqui os meus votos de boa noite para quem assiste, bom dia para o Giorgio, que está começando o seu dia. Agradecer o apoio do Pedro e do Márcio, da Escola do Parlamento, a tradução em Libras do Felipe e da Mildes, né, que ajudam também a nós levarmos essa mensagem para todos e todos. Então é isso, na semana que vem estaremos novamente aqui nesse quadradinho. Até mais, gente, cuidem-se. Tchau, cuidem.